Olá, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre o assunto um pouquinho diferente. Autismo, mas de autismo de uma forma mais diferente, é esse o termo. O Brasil tem cerca de 7 milhões de pessoas diagnosticadas com autismo. Daí a preocupação com o diagnóstico precoce ou então com uma gestação mais assistida para que essa síndrome seja detectada o mais cedo possível. E é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo para falar sobre esse assunto, que é novidade na verdade, foi o doutor José Ribamar Borgeia, que é ginecologista e obstetra. Bom dia, doutor Borgeia. Seja bem-vindo. Eu apresentei o senhor como ginecologista e obstetra, mas na verdade o senhor está aqui com um outro nome, né? É reprogramação epigenética. Reprogramação. Não deixa também de ser uma repaginação. É uma reprogramação epigenética, uma pós-graduação pós-graduação que eu tenho também. Quando a gente fala em reprogramação epigenética, não sei, a impressão que me dá é que a gente está fazendo uma programação diferente na genética. Exatamente. A gente não consegue mudar. Primeiramente, bom dia. Bom dia. Isso é inédito, marco inédito na televisão aberta do Maranhão, abordar esse tema de uma forma que habitualmente não é abordada. Porque geralmente o que acontece? Às vezes os entrevistados são pediatras, neuropediatras, né? Para falar de psicólogos, psicoterapeutas, para falar sobre o transtorno do espectro do autismo. E a gente vem dar um tom diferente hoje, que é como a gente pode mitigar fatores associativos do autismo na gestação, no período pré-gestacional. Então, a reprogramação epigenética, o que é que a gente sabe? A gente sabe que a genética, o DNA, ele é imutável. A gente não consegue mudar o DNA. O nosso DNA, nós nascemos com o DNA e morremos com o mesmo DNA. Só que o DNA, ele existe cerca de 23, 25 mil genes. Então, na década de 70, década de 80, um estudioso começou a observar que o ambiente ele poderia ter essa capacidade de, por exemplo, gêmeos idênticos, submetidos a ambientes diferentes, eles tinham comportamentos depois, fenótipos na idade adulta diferentes, eles não eram a mesma coisa. Ou um era mais magro, ou outro era mais obeso. Então ele observou justamente isso, alguns pesquisadores observaram isso, que o ambiente ele faz essa modulação genética, a nível dos genes, sem mudar o DNA, sem mudar a configuração dos genes. Só que os genes, qual é a finalidade de um gene? Produzir uma proteína. Interrompendo, seria mais ou menos assim, o meio influencia... O meio influencia o resultado. É aquilo que a gente fala. A genética, ela não é destino. Isso. Então, o que acontece? O período gestacional é um período de intensa modulação epigenética. Os genes, a formação das células, o sistema nervoso central, por exemplo, o tubo neural é a primeira estrutura que é formada ali no embriãozinho que está em desenvolvimento. Nós temos o coração como o primeiro órgão e nós temos o tubo neural. A partir do tubo neural, todo o sistema nervoso, ele começa a ser diferenciado. Então, células vão se diferenciar para formar o cérebro, outras células vão se diferenciar para formar a coluna, os nervos. Então, isso é uma replicação, ocorre uma expressão gênica muito intensa nesses períodos. Então, quando a gente fala de gestação, a gente está falando ali de um ambiente adequado para que a gente possa intervir e aí mitigar muitas doenças, como, por exemplo, os riscos de um bebê nascer com transtorno do espectro do autismo. Isso é uma realidade. As pessoas acham muito que o autismo é puramente genético. Ele não é puramente genético. Existem genéticos e existem fatores associativos. E esses fatores associativos que a gente conversa. Deixa eu lhe perguntar. Duas grávidas. Vamos pegar duas grávidas. Uma no ambiente, outra em outro. A possibilidade, por exemplo, elas duas teriam a possibilidade de terem bebês dentro do espectro autista. Pode haver mudança nesse resultado, de acordo com o meio em que elas estiverem fazendo essa gestação? Pode sim. O que acontece? O risco global do transtorno do espectro do autismo, o risco, se não acontecer nada, se você tem 1.000 gestantes, vai nascer 1.000 crianças, é de 1 a 2%. Isso eu não estou colocando a individualidade de cada um, eu estou falando o risco absoluto, de 1 a 2%. Agora, se eu separo esses grupos de gestantes, por exemplo, gestantes com obesidade, gestantes sem obesidade. As gestantes com obesidade, elas vão ter um risco adicional de 50% em cima desse risco absoluto. Então, vamos por uma conta prática. 1.000 crianças vão nascer. Então, 1%, vamos colocar ali, 10 crianças vão nascer ali com transtorno do espectro do autismo. Se dentro desses 1.000 eu tiver gestantes com obesidade, então eu vou aumentar 50%. Então, eu vou ter 1% mais 50%. Pode parecer pouco. O risco de transtorno do espectro do autismo, de uma forma geral, ele é baixo. Mas quando eu jogo os fatores associativos, que é
é o que vai diferenciar uma grávida de outra. Então, uma grávida que tem, por exemplo, uma deficiência de vitamina D, que é uma coisa muito comum no nosso meio. As gestantes não são avaliadas desse ponto de vista. Então, às vezes, ela tem uma vitamina D ali de 25, 30. Olha que interessante. Um estudo na Finlândia, ela mostrou o seguinte. Finlândia, gente, a Finlândia tem sol, a Finlândia não tem sol. Mulheres na Finlândia que tinham uma vitamina D abaixo de 30, elas tiveram um risco adicional de 30 a 40 e alguns estudos mostraram até 50% do transtorno do espectro do autismo. Então, percebe que mulheres colocadas em 2 ambientes diferentes, elas podem ter um risco adicional maior de ter um bebê com transtorno do espectro do autismo. E é por isso que na gestação a gente tem que abordar esses fatores. Eu estou colocando apenas um fator. Agora, se eu somo todos esses fatores, se eu coloco uma obesidade, uma deficiência de vitamina D, complicações que podem acontecer na gestação, como uma pré-eclâmpsia, um diabetes, um parto prematuro, então eu aumento muito esse espectro e essa estatística, ela vai fazendo um empilhamento de fatores que vai fazer com que aumente. Aí vai casar com a genética. Porque o autismo, ele não é 100% genético. Existe a questão genética. Não existe autismo sem genética. Mas aí que entra a questão da epigenética. É o ambiente externo influenciando para que aqueles genes ali que estão fortemente associados com o autismo, eles acabam aparecendo, se expressando da pior maneira, vamos dizer assim. Consequentemente, ele começa a estar produzindo proteínas estranhas. O cérebro, por exemplo, ele já não tem um crescimento adequado. Os neurônios já não se desenvolvem adequadamente. As sinapses, as conexões, ele não se desenvolvem adequadamente. E aí a gente vai ter vários espectros de autismo, porque o autismo, na verdade, ele não é... Cada criança, cada caso é um espectro amplo, que, assim, cada vez mais os estudos mostram coisas, assim, muito interessantes do que a gente pode fazer de prevenção. Eu só estou pensando aqui na minha produtora, que está ali sentada com aquele barrigão ali, escutando tudo isso. Tomara que ela não saia com muito medo daqui das coisas que a gente vai falar. Ela vai saber saindo se cuidar um pouco mais. Vai pegar sol, essas coisas. O sol é fundamental. O sol é fundamental, viu? Para quem está grávida, o sol é fundamental. E esse é interessante, esse estudo da Finlândia, porque aqui no Brasil a gente tem uns... Não, acontece, pode continuar. Aqui no Brasil a gente tem um sol para cada um. Isso. Só que a gente encontra hoje grávidas com níveis de vitamina D muito baixo. Só que o que acontece? Não é feito a abordagem de tratamento dessas grávidas com vitamina B. Existem protocolos. Porque, na verdade, a vitamina D, ela não é uma vitamina, ela é um hormônio. E qual é a grande pulo da vitamina D? Ela age... Alguns estudos mostram que ela age em quase 900 genes. Alguns estudos mostram que ela age em 3.000 genes. Então, a vitamina D, ela se acopla nessas regiões gênicas, justamente para fazer um papel importante, que é o controle da expressão gênica. Daí essa importância, por exemplo, dessa reposição de vitamina D. Pronto, no Brasil a gente não tem a desculpa. Temos um país ensolarado, mesmo nas regiões mais frias, que é lá no sul, no sudeste. A gente tem sol para facilitar a vida de todo mundo, de grávida e de quem precisa de vitamina D. Mas, de alguma forma, estou pensando aqui, o senhor está falando todas essas coisas, mas, de alguma forma, o diagnóstico de uma gravidez, de uma gestação de um autista, ela pode ser modificada, mas em nenhum momento essa criança vai deixar de ser autista. Pode vir com níveis diferentes de autismo. Pode ser, porque existe a questão genética. Então, no autismo, a gente tem ali mais ou menos 1.000 genes fortemente associados com os estudos, cada vez mais vai mostrando genes que vão sendo descobertos. Desses 1.000 genes, 900, eles não têm um impacto muito grande. E existem cerca ali de 100 genes que eles são muito característicos, que quando eles são ativados, a gente vai ter ali síndromes genéticas. Por exemplo, existe, a síndrome de Down. Então, a síndrome de Down, crianças que têm síndrome de Down, elas têm 40% a 50% mais chance de ter transtorno de espectro do autismo. Por quê? Porque aquela questão da síndrome, do cromossomo associado com a síndrome, vai ter outras alterações a nível ali cerebral que vai fazer com que essa criança tenha mais autismo. Mas existem síndromes genéticas que elas são praticamente autismo puro nessas síndromes, como a síndrome do cromossomo X frágil, existe uma síndrome... Então, são crianças que nascem com aquelas síndromes genéticas. Como a gente fala, é aquela criança ali que ela é sindrômica. Então, consequentemente, vai ter mais autismo nessas crianças. Só que eu posso não ter uma síndrome genética, não ter nenhum problema genético ali de síndrome, mas mesmo assim, essa criança, ela pode desenvolver o autismo porque os outros genes ali, que não são tão sindrômicos, eles acabaram se expressando muito. E um outro
outro detalhe, a gente pode fazer tudo, mas mesmo assim ainda existe o risco do bebê nascer com autismo. Por quê? Porque uma coisa que a gente fala muito é a idade dos pais, por exemplo, ao engravidar. Então a gente sempre orienta, não namore, não passe 10 anos, 15 anos namorando, decida logo essa história, case logo, jovem, justamente porque a idade aumenta dos pais e da mãe aumenta o risco. Vamos já falar na idade certa de você namorar, casar e ter filho. É rapidinho. Eu volto já, é só um minuto. Já estamos de volta e você já deve ter percebido que meu assunto de hoje não é daqueles mais fáceis não, né? É daqueles que a gente tem que falar muitas vezes, nós vamos conversar muito sobre esse assunto para a gente começar a entender. A gente está falando da reprogramação. Eu só quero chamar repaginação, doutor, você já percebeu? Reprogramação. Reprogramação epigênica. Eu estou conversando aqui com um especialista nesse assunto, que é o doutor Zé Ribamar Bogea. E a gente estava falando nesse desejo de ser mãe que está chegando muito tarde. Antes, a gente paria mais cedo. Por exemplo, eu pari com 20 anos, logo depois de 20 anos eu já estava tendo meu primeiro filho. Hoje não, hoje as mulheres deixam para parir bem mais tarde, né? E isso vai influenciar nesse diagnóstico também? Influencia. Muito importante isso que você está colocando. A mulher, com essa questão do posicionamento dela muito mais forte na sociedade, de querer trabalhar, produzir, então está postergando muito a maternidade. Então, o que é que acontece? Existe um envelhecimento natural das células germinativas, tanto no homem como na mulher. Só para ter uma ideia, uma mulher, por exemplo, de 30 anos, os óvulos dela têm a idade de 30 anos e mais os meses que ela passou na barriga da mãe. Por quê? Porque os óvulos da mulher, eles são desenvolvidos ainda quando ela está dentro do ambiente intrauterino da mãe dela. Então ela já tem quase 31. Já tem quase 31. Certo. Então, ao longo dos anos, esses óvulos vão tendo uma perda gradual dele. Então, o que acontece? Os fatores externos também contribuem com isso. Então, a gente tem o quê? Nós temos o estresse, nós temos a poluição, nós temos o sedentarismo, a alimentação, que vão aumentando mais ainda o desgaste, vou colocar assim, entre aspas, a qualidade do DNA desses óvulos. O que é importante é o seguinte, que eu quero enfatizar cada vez mais. Os homens, cada vez mais, os estudos relacionados ao autismo mostram que a idade do homem, por exemplo, quando eu comparo um homem de 40 anos de idade com um homem de 30 anos, o risco de ter transtorno de espectro do autismo associado só à idade do homem aumenta de 5 a 6 vezes. Numa idade de 40 anos comparado com 30 anos. Tudo aumentando, não tem. Né? Só que o que acontece? Os homens, de uma forma geral, e isso é uma coisa que eu sempre bato nas minhas redes sociais, que eu falo, nas minhas entrevistas, que os homens não se cuidam. Quer dizer, recai muito a carga da questão da mulher sobre a mulher. Então, em relação à mulher. Então, aumentou, passou de 30 anos, você já vai ter mais um empilhamento naqueles fatores de risco que eu falei. Passou dos 40 anos, aumenta mais ainda. Então, quando soma ali as duas idades do homem e da mulher, então 40 anos, eu posso ter um risco mais ou menos de 20% a 30%. É um risco alto. Hoje as mulheres já estão parindo com mais de 40, né? Já estão tendo seu primeiro filho. Agora, as mulheres sim. Doutor, mas quando, por exemplo, a pessoa teve o primeiro filho, vamos dizer, lá na casa dos 20 anos sim. Ainda, vamos botar até 25. O fato dela ter esse primeiro e resolver ter um segundo só lá depois dos 40, de alguma forma alivia essa carga? Não. Não? Pelo contrário, faz aumentar. Meu Deus. Se ela teve um filho com 20 anos, essa criança não tem transtorno de espectro do autismo, isso não anula depois dos 40 sim. anos, justamente por conta disso, por conta do envelhecimento, entre aspas, do envelhecimento dessa célula germinativa, só que o que a gente tem que ter ali? Um DNA. Dentro existe um DNA, vai ser entregue aquele código genético do homem e da mãe para formar aquele código genético do bebê. Só o que acontece? Olha que, às vezes eu faço uma analogia, por exemplo, do genes do autismo relacionado com o câncer. A pessoa, por exemplo, pode ter um mega estilo de vida super saudável e desenvolver uma mutação de um gene específico que a pessoa tem o câncer. Sim. No autismo, por exemplo, eu posso ter uma genética legal ali dos pais, não tem nenhum gene ali importante, por exemplo, do transtorno de espectro do autismo, mas ali pode ter uma mutação que a gente chama mutações de novo, o nome é esse mesmo, até nos artigos em inglês está escrito mutação de novo, que pode aparecer aquela mutação genética a primeira vez naquele bebê, naquela criança que está se formando. E esse gene é um gene fortemente associado com o transtorno de espectro do autismo. Mas por quê?
quê? Por conta desse envelhecimento desse código, desse DNA dos pais, que acabou ali, de certa forma, aumentando a possibilidade de ter mais mutações nesse bebê que está sendo gerado. Independente disso, também pode acontecer mutações também aleatórias, que acontecem, tá? Mutações no DNA são muito frequentes. É claro que o nosso DNA é altamente protegido. Para você ter uma ideia, de 100% do nosso DNA, que está ali compactado dentro da célula, é 1 a 2% que é lido. Deus é maravilhoso. Ele fez a coisa. Você imagina se nosso 100% do nosso DNA fosse exposto, não existiria mais espécie humana, já teríamos entrado em extinção. Então, isso é um mecanismo de proteção. Mas, por exemplo, assim, eu vou fazer aqui a defesa das mulheres. A gente pensa que quando a gente deixa para ter o filho mais tarde, a gente está mais preparado emocionalmente, a gente já está estabilizado, a gente está um pouquinho mais sem estresse, a gente já pode se programar para ser mãe. Nem essa preparação, esse estilo de vida, vamos dizer, mais saudável, dizer, a partir de agora eu vou engravidar, vou pensar em engravidar, tá? Então, eu começo a me preparar psicologicamente, me preparar fisicamente, com exercícios, com alimentação mais saudável, fazer tudo direitinho. Isso não vai impactar em nada esse diagnóstico? Essa possibilidade de... Qual é a orientação que a gente dá mais atual? Não quero engravidar agora, a mulher não quer. Terminei minha faculdade, estou ali 25 anos, quero trabalhar, quero estudar. Pense no congelamento de óvulos. Porque se deixar para poder, eu vou congelar tenho 25 anos, acabei de informar, quando eu ganhar dinheiro ou quando eu estiver estabilizado eu vou congelar os óvulos com 35. Você já passou 10 anos. 10 anos é muita coisa. Então é preferível, se você não quer engravidar agora, e até o congelamento de óvulos, por exemplo, se eu quero congelar os óvulos, eu tenho que me preparar como se fosse para engravidar. O próprio congelamento de óvulos, você precisa, por exemplo, fazer toda uma preparação, você tem que melhorar o seu estilo de vida, como a senhora está colocando, para poder então pensar, programar esse congelamento de óvulos. Deixar para fazer isso depois, existem esses riscos de ter alterações genéticas. A gente está falando de autismo, mas existem outras alterações genéticas que podem acontecer também nesse embrião, nesse bebê que vai ser formado. Tanto, algumas sociedades, elas até orientam a gente nem fazer mais congelamento de óvulos a partir dos 40, 45 anos, porque existe um risco muito acentuado. E além do que, a mulher também engravidar depois dos 40, 45, 50 anos, aumenta o risco também até de vida nessa mulher, por intercorrências gestacionais que são mais frequentes ali. Mas é quando o senhor falou, se você não quer ter filho com 25 anos, você congela seus óvulos para fazer... Acontece que com 25 anos a gente ainda não tem dinheiro para isso. E a gente ainda não tem políticas públicas desenvolvidas nesse sentido. É verdade. Então, isso dificulta muito o acesso de qualquer mulher que pense numa situação dessa. Mas veja, o congelamento de óvulos hoje é muito acessível. Antigamente, você fazia um congelamento de óvulos, você tinha que gastar 50 mil, 100 mil reais. Hoje você não gasta praticamente 10% disso. Você faz ali, dependendo do local, você tem ali uma taxa inicial ali do procedimento. E aí, só que, veja bem, essa despesa que você pode estar tendo agora, ela pode ser uma despesa muito mais lá na frente. A gente está falando de autismo. Então, o autismo, só por exemplo, uma família, em média, ela gasta com uma criança com autismo 5 mil reais por baixo. Os planos de saúde geralmente não cobrem muitas coisas, não cobrem muitos tratamentos. Então, a gente está falando de autismo, mas poderia ser qualquer outra condição. Então, a gente traz também, a gente usa esse gatilho mental também, de certa forma, de que talvez essa despesa, entre aspas, na verdade eu não vejo que é despesa, eu vejo que é um investimento na sua saúde, na sua prole. Mas é verdade, a gente não tem serviço público ainda que dá essa possibilidade da mulher, aqui pelo menos no Maranhão eu não conheço, mas em São Paulo, nos grandes centros, a gente ainda tem ainda problemas da gente ter a saúde básica na nossa região, no Nordeste. Ainda é uma coisa complicada, mas eu estou colocando essa opção, né, de que aquele casal, daquela mulher ali não quer, existe essa opção, que seria a opção melhor. Congelar agora, não deixar para congelar daqui a 10 anos, 15 anos à frente. Ok, nós temos que estar terminando, eu queria que o senhor me explicasse rapidinho. Isso que a gente está falando, tudo, essa repaginação, essa reprogramação que a gente está falando com relação ao autismo, ela pode ser feita também com outras síndromes? Tudo é genético. Síndrome, então, ali tem questões genéticas. Então, qual é a grande vantagem de você fazer isso? Por exemplo, a minha casuística de pacientes, todas as pacientes que eu atendo, que eu comecei a incorporar mais esse modelo de uns anos para cá, eu não tenho uma criança que tem alguma síndrome. Pode acontecer? Pode acontecer de eu ter. Os bebês que a gente faz toda essa modulação, a mãe que a gente faz toda essa modulação, e aqui eu não estou querendo fazer nenhuma propaganda,
a capacidade de neurodesenvolvimento dessas crianças é altamente espetacular. É uma coisa que é diferente. Você compara as crianças da mesma idade. Quando eu faço isso, eu também diminuo os riscos de outras alterações ali. Porque o que a gente tem que entender é o seguinte, a mãe com obesidade, que tem um diabetes, essa criança, por exemplo, se tiver alterações metabólicas importantes nesse bebê, se ele é um bebê que vai nascer com um peso maior, ele vai ter uma chance maior de ter uma resistência insulínica, um diabetes, ainda na infância e na idade adulta. Então, quando a gente modula tudo isso, a gente não está só mexendo na prevenção do autismo, entre aspas, mas a gente está falando várias prevenções ali para aquela criança. Ok, olha, doutor, nosso tempo acabou, mas eu vou lhe dizer uma coisa, o assunto é tão complexo, que a gente precisa falar muito para as pessoas têm que saber que existe essa possibilidade, tem que entender que pode ser acessível, mas primeiro a gente tem que entender o assunto. Então, para isso a gente vai fazer a nossa parte, porque eu fiquei com milhões de dúvidas ainda, que preciso perguntar tudo, né? Não vou mais ter bebê, mas eu preciso perguntar tudo com certeza, isso. Até para divulgar a informação cada vez mais. Para quem está começando agora a formar essa família, para garantir que tenha essa família da melhor forma possível. Exatamente. E a gente não está dizendo que o autismo é doença, todo mundo sabe que não, é uma síndrome, tá? Então, vamos estudar isso com mais cuidado, vai pesquisar, vai ler, vai se inteirar mais a respeito. Aí manda essas dúvidas também para a gente, que a gente pode depois conversar de novo com o Dr. Bogé para nos explicar mais sobre isso. E eu queria pontuar o quanto é importante a gente cuidar da saúde da mulher. A gente só vai ter uma gerações saudáveis quando a gente cuida da saúde da mulher. Porque a gente cuidando da saúde daquela mulher na gestação, a gente está cuidando da saúde dos netos. Porque cuidar da geração atual, né? A gente cuida também das gerações futuras. Ok, meu querido José Ribamar Bogé, muito obrigado por essas explicações todas, por trazer esse assunto novo para a gente. É bom falar de novidades, é bom explicar tudo isso que está acontecendo. Cada dia a gente tem mais dispositivos que podem facilitar a reprodução mais saudável e garantir que essa geração que está chegando agora seja também uma geração saudável. Muito obrigada e bom dia para o senhor. Obrigado pela oportunidade. E para você, bom dia também, que ficou sabendo um pouco mais sobre essa reprogramação epigenética. O nome é complicado, mas você entendeu tudo que a gente falou aqui, né? Se ficou dúvida, ficou que nem eu, então estamos em empate, vamos falar mais a respeito e você vai entender tudinho. Tchau e até a próxima.